A maior parte dos economistas tem prestado atenção na análise espacial dos mercados, principalmente para as comunidades agrárias, olhando para a sua relevância econômica, tanto do ponto de vista do ângulo social, por serem fonte de alimentos para a maior parte das famílias. Chave considera que o feijão vulgar é uma das culturas mais produzidas em Moçambique e também é uma das mais consumidas. As estatísticas da FAO indicam que em 2018 a produção de feijão vulgar em Moçambique atingiu cerca de 51 mil toneladas. A ABAS refere que existe uma fraca disponibilidade de alimentos básicos em Moçambique, incluindo o feijão vulgar, devido às condições precárias de armazenamento e o fraco acesso aos mercados. O grau de integração dos mercados é uma maior determinante na promoção do bem-estar dos consumidores, incluindo a partilha de benefícios entre os vários atores do mercado. A forma como os mercados se encontram integrados pode impactar diretamente na segurança alimentar, especialmente para os países em via de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, porque pode contribuir para a redução do poder de compra dos consumidores. O mercado de feijão vulgar em Moçambique é meramente informal e é caracterizado por longas distâncias desde os centros de produção aos centros de consumo, vias de acesso precárias, alguns focos de conflitos militares localizados e o fraco acesso à informação sobre o mercado. Os fatores que anteriormente mencionei são determinantes na movimentação de pessoas e bens e por isso se torna relevante estudar a integração dos mercados, incluindo a transmissão dos preços do feijão vulgar. Como objetivo geral deste estudo é analisar a integração do mercado e a transmissão dos preços do feijão vulgar na cadeia de suprimento de feijão vulgar em Moçambique. Especificamente, iremos analisar a relação espacial entre o mercado do produtor, o mercado grossista, o mercado retalhista. Iremos também identificar a liderança dos preços nos três mercados anteriormente mencionados. Iremos também analisar a velocidade de ajustamento dos preços aos choques do mercado ao longo do equilíbrio. A estrutura do mercado de feijão vulgar em Moçambique é caracterizada pela existência de produtores, que é o topo da cadeia de valor, que são responsáveis pela produção. Depois temos a figura do mercado grossista, depois temos o mercado retalhista e temos os consumidores. Ao longo da interação entre os consumidores, os retalhistas, o mercado grossista e os produtores, existe uma figura chamada lobista aqui, uma atribuição minha, que trafica a informação ou, às vezes, até é responsável pela organização dos atores do mercado de feijão vulgar e, por isso, se integra dentro desta cadeia e tem um papel relevante. Na implementação empírica do estudo, obtivemos as séries de dados de preços ao produtor, preço ao mercado grossista e preço ao retalhista desde 2017 a 2019, que é um período que apresenta um registro consistente e os dados foram obtidos através do SIMA, que é o Sistema de Informação de Mercados Agrícolas do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Na especificação do modelo, para este estudo usamos dois modelos. Usamos o autoregressivo Distributed Lag Model, que é o RDL proposto por Pesaren e Shin, e usamos o RDL não linear, que é proposto por Shin. Os dois modelos são usados para estudar a relação entre as três séries de preços de feijão vulgar que aqui analisamos. E a equação geral do modelo RDL é apresentada da seguinte forma, e por causa das séries de preços, que são três, fazemos a desintegração pelas três séries, onde cada uma das séries de preços
cada momento é tomada como variável de saída. Igualmente temos aqui a especificação do modelo ARDL não linear. Aqui apresentamos o teste de estacionariedade das variáveis em estudo, que é o preço ao produtor, preço ao mercado grossista e preço ao mercado retalhista. E olhando para as séries de preço, as séries originais de preço, olhamos que duas delas são não estacionárias, apenas uma delas é estacionária. Mas quando são convertidas para a primeira derivada, todas apresentam-se estacionárias. Fazemos também a análise da correlação entre as três variáveis e podemos observar que existe uma correlação positiva entre elas. Fazemos um teste de integração entre as variáveis e quando o preço ao produtor é tomado como variável de saída, vemos que não há cointegração. As restantes variáveis, quando tomadas como variáveis de saída, há registro de cointegração. Aqui apresentamos o sumário dos resultados do teste de casualidade, tanto no curto prazo e também no longo prazo. Quando olhamos tanto para o curto prazo como para o longo prazo, todas as variáveis apresentam uma casualidade unidirecional, onde vemos que no longo prazo o preço ao produtor lidera o preço a retalho e o preço ao grossista lidera o preço ao produtor. Fazemos também o teste da simetria usando o modelo ARDL não linear, onde detectamos assimetrias nos preços de mercado. Como conclusão e algumas implicações em relação à política, trazemos o seguinte conteúdo. Verificamos que há uma grande diferença entre o preço ao produtor e o preço ao retalhista. Isso sugere que existe um enorme custo de transação ao longo da cadeia de suprimento de feijão vulgar, desde o produtor ao mercado retalhista. Para isso, seria necessário que se optasse por usar meios de transporte que minimizassem os custos de transação, como é o caso do transporte ferroviário e o transporte marítimo. Verificamos que existe assimetria de mercado. Isso sugere que os atores de mercado não têm o privilégio de acesso à informação, o que faz com que alguns tenham uma relativa força em relação aos outros. E isso sugere que uma política ligada ao preço seja implementada de tal forma que se reduza as ineficiências de mercado. De uma forma geral, observamos que os vários atores do mercado estão envolvidos em relações informais. Por isso, seria de salutar a implementação de uma política que vise a transformação do mercado doméstico para o formal, e isso poderia trazer alguns benefícios, como é o caso da redução das ineficiências do mercado, e também iria mover os vários atores à especialização. Pode ser que alguns atores do mercado desempenhem mais do que uma função ou papel. A integração de Moçambique no mercado da SADC também se configura um desafio, por isso se torna relevante o acompanhamento da informação sobre os preços dos mercados da SADC e como é que cada um desses mercados pode ter influência naquilo que são os preços domésticos de feijão vulgar. Esta interpretação não se restringe simplesmente à cadeia de valor de feijão vulgar, porque pode ser que a mesma situação seja similar ou até pior noutras comunidades, e por isso mesmo seria relevante que se fizesse outros estudos mais aprofundados fora a cultura de feijão vulgar.